Boa noite a todos. Foi brincadeira de Merinha, fiquem de pé. Foi brincadeira, podem ficar de pé. Amém. É, Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao culto da unção. Tenho certeza que Deus ele já está falando através dos louvores, de tudo que foi ministrado. E com certeza Ele vai falar com você, assim como Ele falou comigo, através da palavra dEle. Amém? Eu confesso que quando saiu a escala da ministração, eu comecei a perguntar a Deus se era realmente isso que Ele queria trazer para a igreja. Mas antes de trazer para a igreja, Ele ministrou em mim. E também Ele confirmou de várias formas e de várias maneiras. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler junto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Senhor meu Deus, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Assim como foi falado pela irmã Marielle, que o Senhor possa me usar como instrumento teu, como mensageiro do Senhor. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. O tema para essa ministração é a chamada, a resistência e a misericórdia de Deus em Jonas. A história de Jonas, irmãos, ela é uma história fascinante, que, à primeira vista, ela pode parecer uma simples narrativa sobre um profeta e um grande peixe. No entanto, irmãos, ao explorarmos os seus capítulos, descobrimos uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, a obediência humana e a dinâmica do arrependimento. No primeiro capítulo do livro de Jonas, nos versículos 1 ao 3, aqui eles estabelecem um cenário para um confronto significativo entre a vontade de Deus e a resistência humana. Neste contexto, aqui é importante a gente considerar o papel de Jonas como um profeta de Deus.
Jonas, irmãos, ele não era um estranho à palavra de Deus. Jonas, ele tinha uma relação íntima com o Senhor. E, portanto, a sua reação à chamada de Deus, ela é ainda mais intrigante. Por quê? Porque ao invés de Jonas obedecer a sua chamada, ele decide fugir para Tarsis. Tarsis, ela é uma cidade que representava tudo o que era oposto à missão que lhe foi confiada. E essa fuga de Jonas, ela não é apenas uma fuga física. Ela é uma fuga também espiritual. Ela é uma fuga também espiritual e uma fuga emocional. Deixa eu só coisar aqui que travou. Vai dar certo. Dá certo. Amém. Aqui ela ilustra a luta interna que muitos de nós enfrentamos quando eu e você somos confrontados com a vontade de Deus que desafia as nossas próprias percepções, que desafia os nossos próprios medos. Por outro lado, a resistência de Jonas, aqui ela nos leva a refletir sobre nossas próprias disposições em atender ao chamado de Deus. E aqui eu trago duas perguntas para que eu e você possamos refletir sobre isso e também aplicar nas nossas vidas. A primeira pergunta é essa: será que eu e você estamos prontos para ir a lugares que nos desafiam? Ou será que eu e você também estamos prontos para ir em pessoas que eu e você consideramos indesejáveis? Que eu e você possamos refletir sobre essa pergunta e também aplicar na nossa vida. Ou será que, como Jonas, eu e você encontraremos maneiras de evitar a responsabilidade que Deus nos confia? Que eu e você possamos refletir sobre isso. Será mesmo que estamos dispostos a ir em pessoas, a ir em lugares que eu e você consideramos indesejáveis? Essa introdução à história de Jonas, aqui ela nos convida, irmãos, a uma autoavaliação profunda sobre como eu e você vamos reagir à chamada de Deus em nossas vidas. À medida que eu e você exploramos esse texto do capítulo de Jonas, eu e você seremos desafiados a considerar não apenas a obediência, mas também a extensão da misericórdia de Deus e o impacto das nossas decisões na vida de outras pessoas. Assim, a história do profeta Jonas, aqui ela é uma rica oportunidade de explorar temas de fé, de explorar temas de desobediência e a possibilidade de redenção, tanto para nós quanto para aquelas pessoas que nos cercam. Essa história de Jonas, irmãos, aqui ela começa com uma chamada de Deus clara, que aqui ela estabelece a missão do profeta Jonas. E qual é essa missão do profeta? É pregar contra a cidade de Nínive. Quando eu e você estudamos
e nos aprofundamos mais sobre a cidade de Nínive, a gente aqui começa a entender que essa cidade, ela era conhecida por suas maldades. E a profundidade dessa chamada, ela está enraizada na compreensão de que Deus, Ele se importa com todas as nações, de que Deus, Ele se importa com todas as pessoas, de que Deus, Ele se importa comigo e se importa com você. Deus, Ele se importa com aquelas pessoas que parecem distantes ou irredimíveis. Deus se importa. Jonas, ele sendo um profeta de Deus, ele deveria entender o amor e a misericórdia de Deus. Mas ao invés de ele entender isto, ele decide fugir para Tarsis. E essa história de Jonas, irmãos, ela é algo extraordinário. Porque aqui a gente poderia tirar mais de 10 lições para a gente aplicar nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele me conduziu a trazer algumas lições. E a primeira delas, que a gente pode entender sobre essa chamada de Jonas, é a chamada de Deus. A chamada de Deus a Jonas, aqui ela é um testemunho do comprometimento de Deus em buscar o arrependimento e a salvação, mesmo em lugares onde a maldade ela é evidente. Deus, ele usou Jonas para pregar para uma cidade onde a maldade era evidente. Deus usou Jonas para levar a palavra dele para que aquele povo viesse a se arrepender. Nínive não era apenas uma cidade qualquer. Nínive era um centro de opressão, Nínive era um centro de injustiça. E Deus, ao enviar o profeta Jonas, aqui ele demonstra que sua misericórdia, ela não tem limites. Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele ama a mim e ele ama você. Amém? E trazendo isto aqui para os nossos dias, assim como Deus, ele chamou Jonas, ele chama a mim e ele chama a você hoje. Então você pode me ajudar, olhando aí para essa pessoa que está ao seu lado. Você como profeta de Deus, você vai dizer, Deus. Mas diga mais forte, Deus está te chamando para ser um instrumento hoje. Deus está chamando eu e você hoje, irmãos, para que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos dele. Amém? Agora precisamos avaliar como eu e você vamos responder a esta chamada. Será que estamos dispostos a ir em lugares ou pessoas que consideramos indesejáveis, daquilo que eu falei na introdução? E como podemos ser instrumentos de Deus em situações de injustiça em nosso próprio contexto? Como eu e você vamos responder a este chamado? Será que vamos ser obedientes, mesmo que para mim e para você esse chamado pode ser difícil? Ou será que vamos ser desobedientes ao chamado de Deus? A mensagem para Nínive não era apenas um aviso de condenação, mas aqui era uma oportunidade de arrependimento para uma cidade que apresentava uma maldade. Deus,
Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, Ele é um Deus misericordioso, meu irmão. Deus, Ele é um Deus de amor. Por isso que lá em João 3,16, Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Não que a gente venha ser condenado, mas que a gente venha ter vida eterna. Então Deus, Ele ama a mim e Ele ama a você. Amém? A chamada de Deus a Jonas, aqui ela reflete o coração de Deus que busca restaurar relações e trazer redenção. A segunda coisa que podemos entender aqui sobre a história de Jonas é a resistência de Jonas. A decisão de Jonas, irmãos, de fugir para Tarsis, em vez de ir a Nínive, aqui revela a luta interna que muitos de nós enfrentamos quando eu e você somos confrontados com a vontade de Deus. Jonas, naquele momento, ele pode ter sentido medo. Jonas, naquele momento, ele pode ter sentido preconceito ou até mesmo um senso de injustiça ao ter que pregar a uma cidade tão ímpia. Mas essa resistência, ela não é apenas uma resistência física, mas uma resistência emocional e espiritual. E aqui eu trago mais duas perguntas para que a gente possa refletir referente a esse tópico da resistência. Quais são as nossas próprias Tarsis? Quais são as áreas de nossas vidas que estamos relutando em entregar a Deus? Que eu e você possamos refletir sobre isso. E que você, no seu íntimo, você começasse a mostrar as suas próprias Tarsis e que você pudesse mostrar a Deus quais são as áreas aí dentro de você que você está relutando em entregar a Deus. A resistência, ela pode vir de experiências passadas. A resistência, ela pode vir de preconceitos ou de uma compreensão limitada do que significa amar, do que significa perdoar. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês, daquilo que aconteceu comigo, voltado para esse tópico da resistência. Em 2017, Deus usou um irmão aqui da nossa igreja, o irmão Eudson, para trazer algo da parte de Deus para a minha vida. E naquele momento eu fechei meus olhos, eu abri as minhas mãos, e ele disse: olha, Deus tem algo para falar para você. Deus diz que você vai ministrar a minha palavra. E naquele momento, quem me conhece aqui das antigas sabe que para eu até subir aqui era uma guerra. Era uma briga. Até para conversar, eu acho que era, não é, Josivó? Eu acho que era complicado. Porque eu tinha medo de conversar. Eu tinha vergonha. Até para estar junto, era algo que era uma briga diária que eu tinha. E isso se chama resistência.
E naquele momento, quando ele falou isso, que Deus iria me usar para trazer a palavra dele, eu abri logo um olho. Eu fui logo assim, eu digo, ô irmão, o senhor não errou não. Ele disse, não, Deus fala para você. E comecei logo a lembrar de alguns homens de Deus daqui da nossa igreja, que tem uma dinâmica de pregação, que pregam bem. A gente começa logo a lembrar, não é comigo, é com o irmão. E eu disse, não, não é comigo isso não, deve ser para outro irmão lá na nossa igreja. Ele disse, não, é com você. E Deus começou a falar comigo na hora que eu comecei a orar. E Deus disse, olha, quem te aperfeiçoa é o meu Espírito Santo. O que eu preciso de você é só a sua disponibilidade. Então, quantas vezes Deus tem falado para você sobre a chamada dele na sua vida? E como você tem reagido? Será que você resiste? Será que você tem essa resistência interna dentro de você? Será que você tem apontado para a pessoa do lado, dizendo, não, não é comigo não. A irmã, ela ministra muito bem, deve ser com ela. Eu sou tão tímido, eu sou tão tímida. Eu acho que Deus se agrada desses tímidos e dessas tímidas, viu? Então Deus, Ele está nos chamando, irmão, para uma experiência única, para uma experiência sobrenatural. E eu creio que se você chegou aqui essa noite com essa resistência, você vai sair sem essa resistência. Você vai sair daqui essa noite cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, cheio de ousadia. Amém? Então aplauda ao Senhor aí pela sua vida. Amém. Precisamos, irmãos, identificar esses pontos de resistência nas nossas vidas, para que eu e você possamos superá-los. Amém? A terceira coisa e última são as consequências da desobediência. A fuga de Jonas, aqui ela resulta em uma tempestade que não apenas coloca a vida de Jonas em risco, mas também a dos marinheiros. Aqui nos ensina, irmãos, que nossas ações têm repercussões que vão além de nós mesmos. A desobediência, ela pode gerar caos, a desobediência, ela pode também gerar desordem na vida de outros. Como nossas escolhas e nossas ações impactam aqueles ao nosso redor. Será que eu e você estamos cientes de que podemos ser responsáveis pela paz ou pelo tumulto na vida das pessoas que amamos? A história de Jonas, irmãos, aqui ela nos lembra da importância de viver em obediência e de como as nossas decisões, elas podem afetar a coletividade. Jonas, quando ele estava no barco, quando ele decidiu escolher e não ir obedecer, se levantou uma grande tempestade. E com isso não afetou a Jonas, porque ele foi dormir, mas afetou aos marinheiros, que ali eles se desesperaram. E as nossas decisões, e as nossas ações, e as nossas escolhas? Será que vamos fazer isso conforme a nossa vontade, ou será que vamos consultar a Deus e obedecer a Ele? A tempestade também ela serve como um chamado ao arrependimento. Muitas vezes, irmãos, as dificuldades que eu e você enfrentamos, elas podem ser um sinal de que precisamos reavaliar nossa obediência a Deus.
A tempestade, ela é uma oportunidade para que eu e você possamos refletir sobre nossas escolhas e buscar a reconciliação com Deus. Amém? Eu queria que você nesse momento ficasse de pé. Os minutos ali estão, falo que nem Miranda, estão indo. E eu quero concluir essa ministração, a qual me confrontou muito, em muitas áreas, daquilo como eu tenho correspondido a Deus. Será que eu tenho obedecido ao meu chamado, ou será que eu tenho desobedecido aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus colocou para que eu possa fazer? A história de Jonas, irmãos, ela nos confronta em verdades profundas sobre a natureza de Deus e a condição humana. A chamada de Deus na nossa vida, ela é persistente e não se limita às nossas preferências e não se limita aos nossos preconceitos e não se limita aos nossos medos. Por outro lado, a resistência humana, ela revela o medo, ela revela a falta de fé, mas também, irmãos, aqui ela mostra a necessidade de transformação. A história de Jonas, por outro lado, ela não termina na desobediência dele. Aqui ela nos mostra que Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Aqui ela mostra que Deus, Ele é um Deus misericordioso com nossas vidas. E quando eu e você olhamos para a vida de Jonas, somos desafiados a refletir sobre como respondemos à chamada de Deus em nossa vida diária. Será que estamos dispostos a ouvir? Será que estamos dispostos a ir? Será que eu e você estamos dispostos a confiar na bondade de Deus e na missão que parece difícil para mim e para você? Será mesmo que estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a obedecer aquilo que Ele nos confia? Que eu e você possamos refletir sobre essa pergunta na qual o Espírito Santo trouxe para a minha vida e trouxe para a sua vida. Que eu e você, irmãos, possamos nos abrir para a direção de Deus, reconhecendo que, ao obedecermos, podemos ser instrumentos de mudança, aonde o mundo, ele tanto precisa de sua luz. Deus, Ele quer usar a mim e a você, para que possamos ser instrumentos para outras pessoas que estão pegando problema, que estão pegando dificuldade e tentando resolver com drogas, e tentando resolver com cachaça, e tentando resolver com prostituição. Deus quer usar a mim e a você para que possamos levar a palavra de Deus para essas vidas. E mostrar para essas vidas que a única solução, a única coisa que transforma é a presença de Deus, é Jesus Cristo. Que a história de Jonas, irmãos, ela nos inspire a uma disposição renovada para que eu e você possamos seguir a vontade de Deus, independentemente de onde essa vontade dele, ela possa nos levar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor.